Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jonas, no capítulo de número 2. Livro do profeta Jonas, capítulo 2, é o livro que nós temos feito a exposição nos nossos cultos matutinos. Capítulo 2. Falei com vocês a semana passada que nós vamos fazer uma série de exposição nesse capítulo, pelo menos 4 mensagens. O tema é Deus ouve a minha oração. Domingo passado nós falamos Deus ouve a minha oração, eu gritei. No dia de hoje nós vamos ver esse tema, Deus ouve a minha oração, eu lembrei. Então nós vamos retomar a leitura e para isso eu quero convidar você a que me acompanhe na leitura a partir do versículo de número 17 do capítulo 1, que diz assim: Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas cercaram até a minha alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo, diz a palavra de Deus. Uma vez mais, feche os olhos e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor Deus, que preciosidade, Senhor. Que dádiva maravilhosa, a dádiva da vida que o Senhor Deus tem nos dado em Cristo e a dádiva da preservação da vida. Mas que preciosidade estarmos juntos nessa manhã na Tua presença, para receber de Ti alimento, instrução, conselho, encorajamento. Eis aqui, Pai, o rebanho do Teu pastoreio. Eis aqui a noiva do Teu Filho, Jesus, a igreja. Então venha até nós nesta hora bendita e fale ao nosso coração, nos alentando, nos fortalecendo, e fazendo com que o nosso coração se encha de júbilo e de alegria diante da Tua presença. Que o Teu Filho Jesus seja exaltado nessa manhã. Que o Teu Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito da palavra, atue em o nosso coração, na nossa mente, nos transformando e nos fortalecendo em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Domingo passado eu fiz algumas perguntas sobre a sua vida de oração e eu peço licença para fazê-las novamente nesse momento. Você tem vida de oração? Você é cristão, professo, que passou pelo batismo, que se achegou ao Senhor Jesus, que frequenta a igreja, que é membro da igreja, tem uma vida de oração? Segunda pergunta, você costuma orar a Deus constantemente? Você ora constantemente? Você ora todos os dias? Você ora em toda e qualquer situação? Você ora? Terceira pergunta, você é uma pessoa que ora somente quando é forçada por situação difícil? Você só ora, só abre os seus lábios para buscar o Senhor Deus em situação difícil? Quando você depara-se com situações e fala assim, agora eu tenho que orar. Agora não tem jeito, agora eu tenho que orar. Família IPG2,
desde que haja tempo, nunca é tarde para orar. Desde que haja tempo, nunca é tarde para orar. Portanto, não espere, não conte com isso. Desenvolva uma vida de oração. Você deve orar em situações difíceis, e é necessário que ore, mas desenvolva uma vida de oração. Tenha prazer em estar na presença do Senhor nosso Deus. Essa passagem que nós lemos é um salmo, é uma oração de Jonas e é um salmo, mas é uma passagem que tem esse tom histórico, quando Jonas então faz um relato, um registro da sua oração. Mas ele não só faz um registro da sua oração, do seu conteúdo da oração, mas ele também faz uma descrição da situação na qual a oração aconteceu. A ideia é mais ou menos o seguinte: Jonas ele está descendo, ele escolheu descer, e ele foi parar no porão do navio, e é como se Deus dissesse: já que você gosta do porão, então é para o porão que você vai. E é nesse porão, nesse ambiente amedrontador, angustioso, que você vai aprender e desenvolver, vai voltar a me buscar, a desejar estar na minha presença. Diríamos que essa situação é uma situação tenebrosa. Nos versos que nós lemos, você pode ver essa descrição, e você nota que a passagem lida, ela está recheada de emoção. Há muita emoção nessa oração, porque essa oração não é uma oração litúrgica, não é uma oração que faz parte de uma liturgia, quando nós paramos e então desenvolvemos uma oração. Isso é correto, é necessário, nós fizemos isso aqui hoje e vamos fazer na liturgia. Mas esse tipo de oração é aquela oração que brota da alma, que não é necessariamente pensada. Qual o conceito que eu uso? Ela vai jorrando da sua alma em razão daquilo que você está vivendo. Alan, nós temos um ruído aqui do lado. E queridos, nesse tempo, nessa situação que Jonas se encontra, ele está passando por um tipo de perda da liberdade, perda de andar, de ir e vir. Deus confinou Jonas nesse lugar. E sabe, irmãos, uma experiência tenebrosa, preste bem atenção nisso, uma experiência tenebrosa pode ser uma oportunidade para recobrarmos o desejo pela presença de Deus. Eu vou repetir. Uma experiência tenebrosa, difícil, pode ser uma oportunidade maravilhosa da graça de Deus para recobrarmos o desejo pela presença de Deus. Às vezes nós acostumamos com uma vida religiosa e participamos, e estamos ali, vamos e comparecemos, e de repente uma situação turbulenta é uma oportunidade para você recobrar o desejo, o almejo da alma por estar na presença de Deus. Às vezes isso acontece por conta da perda de um emprego. Um pai de família, um líder, um cabeça do lar, perde o seu emprego. A perda financeira, você acumula recursos e de repente aquilo é perdido, você não tem mais controle sobre aquilo. A perda da saúde, a perda da família, quando se perde a família, a perda de uma esposa fabulosa, um homem que desdenhava, que era indiferente com a sua esposa, e de repente, diante de tanto sofrimento, a esposa já não aguenta mais e ela decide romper. E de repente aquele homem para e fala assim: eu perdi a mãe dos meus filhos, eu perdi a mulher da minha mocidade. É a perda de um status. Às vezes a pessoa conquista na vida, no emprego, na carreira profissional, um status, e de repente essas coisas são arrancadas. E com isso você se vê numa situação, num caminho, num corredor no qual você é colocado. E você passa a desejar a presença de Deus novamente. Porque você tinha perdido, você tinha se acostumado com uma vida religiosa. E agora você para e pensa e fala assim: meu Deus, eu perdi isso, perdi aquilo. E foi necessário que você perdesse, para que você pudesse refletir que o seu maior bem é o Senhor Deus. O maior bem da igreja não são as conquistas da igreja. O maior bem da igreja não são as suas estruturas. O maior bem da igreja não são os confortos numa estrutura. Quando nós comparecemos num lugar como esse, é maravilhoso e nós louvamos a Deus por isso. O maior bem da igreja, o quinhão da igreja, a herança da igreja, é a presença de Deus, meus irmãos. Agora vejam o que um teólogo, comentando sobre esse texto e sobre a vida de Jonas, o que ele disse. Ele disse assim:
Cada uma de nossas grandes aflições é terrível ao seu próprio modo. Mas certamente as aflições de Jonas não eram menores do que as piores que já tenhamos deparado. Por mais que você tenha passado ou esteja passando por situações difíceis, as aflições que assaltam o seu coração, elas não são piores do que aquelas que Jonas enfrentou. Eu queria pedir um help aos nossos diáconos, não sei se foi resolvido. Foi não, né? Gente, eu tenho uma camada a mais do que muitos de vocês, e está um calor aqui, né? Aí Orlando está sinalizando ali que o ar não está funcionando. Esse negócio de ter uma camada a mais do que os outros, às vezes é bom em certas situações e às vezes não é bom. Né? Eu estou com um calor aqui que só vendo, né? Está desligado o ar, mas eu espero que vocês estejam aí assistidos, né? Porque senão vocês vão aquecer e vão até interpretar que é o calor do Espírito, e talvez até seja, né? Queridos, diante da situação na qual se encontrava o profeta, ele clamou por socorro. Ele clamou por socorro. O texto faz o registro é muito claro dessa diligência dele de buscar o Senhor Deus agora, nesse momento no qual ele se encontrava. Mas, por outro lado, a passagem também faz uma referência a Deus ouvindo a súplica do profeta. Ao mesmo tempo que o texto registra e fala assim: nessa condição, Jonas gritou, clamou por socorro. Ele implorou o Senhor Deus. Ele percebeu o quão terrível é estar fora da presença de Deus. E, ao mesmo tempo, Deus, na sua benevolência, Deus escuta a oração do profeta. Isso é maravilhoso. E nós vemos que, a princípio, Jonas, ele não invoca o Senhor nosso Deus e nem suplica pelo seu livramento. Nós vimos no capítulo 1, diante daquela turbulência, daquela tempestade, em que ele enfrentou tudo aquilo, presenciando tudo aquilo. Agora, sendo levado para o porão, para o ventre do grande peixe, agora o profeta, ele entra num processo pelo qual Deus está tratando o seu coração. Deus está tratando o coração arredio desse profeta, deste homem que tomou a rota de fuga. Então Deus agora usa essa situação, esse instrumento e essa condição para tratar o seu coração. Então, o que Jonas não fez antes, que é orar, que é invocar o nome de Deus, agora o profeta ora o Senhor nosso Deus, ele busca o Senhor nosso Deus. O Wisby, ele vai dizer que sua oração nasceu da aflição e não da afeição. A oração de Jonas nasceu da aflição e não da afeição. Eu acredito que muitos de vocês que aqui estão já tiveram orações que marcaram, não porque o coração de vocês estavam devidamente afeiçoado à presença de Deus, morrendo de amores pela presença de Deus, mas a aflição fez com que o coração de vocês brotasse do coração de vocês um grito da alma. E aí você começou a experimentar aquele processo de tratamento pelo qual Deus estava vencendo a resistência, a dureza, aquele aspecto arredio do nosso coração está sendo vencido. E é assim que Jonas vai experimentar, irmãos, o ressurgimento da vida. O ressurgimento da vida. Você deve ter prestado atenção que no versículo 6 ele vai dizer: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra. E de repente ele muda e fala assim: contudo, fizeste subir da sepultura a minha alma, ó Senhor meu Deus. É quando ele invoca o Senhor Deus que ele passa por essa experiência do ressurgimento da vida que está se perdendo, da vida que está confinada naquela condição, e ele pensa que definitivamente a morte vai tragá-lo naquela condição. Porém, pelo contrário, Deus, de uma maneira graciosa, resolveu guindá-lo, tirá-lo, erguê-lo daquela situação. Deus o fez subir, ele escolheu descer. Mas Deus é quem faz o ser humano subir quando ele desce às mais profundezas, às baixezas da vida, no distanciamento de Deus. Então nós vemos essa manifestação de como que Deus atua e como que Deus responde à oração do profeta. O que faz você buscar a Deus? O que faz você buscar a Deus?
O que você faz quando a angústia bate à sua porta? O que você faz? Você aceita? Você joga a toalha? Ou você vê nessa oportunidade, como nós frisamos a semana passada, que a angústia é diferente daquilo que muitos pensam, a angústia é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para um despertamento. A angústia é aquela experiência pela qual você passa, que vem para mostrar o seguinte: existe vida. A vida ainda está presente, e se a vida está presente, existe a oportunidade de buscar a Deus e de experimentar um milagre, uma intervenção da parte de Deus. Nessa manhã, olhando para esse texto, e de modo bem particular para o versículo de número 7, Deus ouve a minha oração, eu lembrei, nós vamos ver três verdades. Três verdades. Essa mensagem, ela pode revolucionar a sua vida nessa manhã. Eu não tenho dúvida. Essa mensagem que Deus nos concede nessa manhã, ela pode revolucionar a sua vida de oração nos momentos difíceis da sua vida. A primeira verdade que nós vamos ver é tempo e situação. Tempo e situação. Vejam vocês o versículo 7. No início do versículo 7, o que diz assim? Quando dentro de mim desfalecia a minha alma. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma. A primeira verdade que nós vamos ver aqui é a verdade relacionada a tempo e situação. O versículo que nós lemos, ele faz um resumo da situação vivida pelo profeta. Jonas está fazendo o registro da sua oração e ele está fazendo um resumo disso tudo. E nesse resumo do versículo 7, nós temos um advérbio, quando. E o quando aqui ele expressa circunstância de tempo, assim como de situação. O quando aqui é para falar de tempo, de um momento, e para falar de situação, quando ele vai dizer, quando, dentro de mim desfalecia a minha alma. Ele está fazendo a conexão, usando esse advérbio para expressar circunstância, num tempo, num momento da vida, e para expressar também a situação na qual ele se encontrava. No período de 3 dias, e 3 noites, há um quando. Você tem esse bloco, 3 dias e 3 noites, que fecha essa ideia de tempo mais amplo. Essa moldura de tempo mais amplo. Quais sejam? 3 dias e 3 noites. E o quando ele é posto aqui para enfatizar um período de tempo mais específico de aflição. É como se Jonas estivesse dizendo, olha, nesses 3 dias e 3 noites, houve um momento pior. E nesse momento pior, a minha aflição, ela foi mais aguda. Por que ela foi mais aguda? Porque dentro de mim desfalecia a minha alma. Queridos, às vezes nós enfrentamos situações difíceis, dificílimas, mas no tempo de aflição que você experimenta, de tempo, dias, semanas, meses, talvez anos, aí você fala assim, em nome de Jesus, não, pastor, não é? Existe nessa moldura maior de tempo, às vezes um quando, para dizer que naquele momento a crise foi mais acentuada, foi mais difícil, a noite foi mais comprida, os dias foram mais longos. Então, quando ele usa esse advérbio, ele está falando dessa dimensão que envolve tempo nessa moldura maior, mas também falando de situação. Qual é a situação? Minha alma desfalecia. Na dimensão de tempo, circunstância e existência, a vida estava escapando. Na dimensão de tempo, que nós vemos no advérbio, e circunstância e de existência, de vida, vida física, vida emocional, a vida estava escapando. O quando vem para mostrar que houve um momento específico que o desfalecimento da vida se fez notável. Dentro de mim desfalecia a minha alma. Estava desfalecendo, o vigor estava indo embora. Fraquezas. Se você já passou por situações difíceis na vida, ao receber uma notícia ruim, ou a deparar-se com uma situação,
na qual você não tinha controle, você entende um pouquinho do que Jonas está falando. É aquele abalo que você sente dentro de você, quando parece que abre um buraco dentro de você, há um oco, um vazio, e você se vê como sem forças nas pernas, nos músculos, você fica trêmulo. É essa ideia, desfalecia dentro de mim, minha alma. É o equivalente aqui, irmãos, presta atenção nisso. É o equivalente aqui de um desmaio. Quem aqui já teve algum desmaio? Ou uma sensação de desmaio? Algumas pessoas já teve sensação de desmaio. Na pandemia, eu tive a sensação de desmaio. À noite, eu rolava na cama, não conseguia dormir, insônia. Foi a única vez, ou 2 vezes que eu tive insônia. Essa e uma depois disso. Aquela insônia. E de repente, só eu e José Henrique em casa. A Patrícia estava em Vitória com a Diana e com o João. E de repente eu não queria acordar o José pensando que eu iria preocupá-lo, mas teve um momento que eu não pude mais. E aí eu recorri ao José. E a sensação que eu tive quando nós fomos para o carro para ele me levar ao hospital, isso por volta de 4 da manhã, é de desmaio. Parece que os meus olhos foram apagando. E eu falei, filho, coloque no Google Maps para chegar no hospital X. E eu fui meio que apagando. Jonas está falando desse desfalecer que aponta para a realidade física no qual o indivíduo vai ficando cada vez mais fraco ou prestes a perder a consciência. Ele está ficando fraco fisicamente e assim vai como que passando por uma espécie de apagão, prestes a perder a consciência. Ele está quase para perder a consciência. Mas é aí que vai acontecer algo maravilhoso dentro dessa dimensão de tempo e situação. Situação de tempo e situação. Irmãos, me permita dizer algumas coisas aqui para vocês nessa manhã sobre essa questão de sofrimento, porque às vezes a gente encara o sofrimento como sendo uma coisa muito ruim. Eu não estou falando que seja confortável. Estou pensando na dimensão didático-pedagógico que o sofrimento traz para a gente. Por que isso? Esse tipo de sofrimento, às vezes, é uma demonstração do amor de Deus. Às vezes, perdas que você tem, eu não estou falando daquelas perdas que são frutos, que fazem parte ou são resultantes da sua irresponsabilidade. Não é disso que estou falando. Eu estou falando daquelas perdas nas quais você estava muito apegado e que Deus, às vezes, tira de você e impinge sobre você um tipo de sofrimento, de angústia, de dor, de vazio, de sensação de fraqueza, em que parece que as forças estão se esvaindo. Esse tipo de coisa é demonstração do amor de Deus. Na maior parte do tempo, não enxergamos a crise como parte da demonstração do amor de Deus. Mas o que Jonas está passando é parte da demonstração do amor de Deus. Deus está fazendo isso porque Ele ama o profeta e Ele não vai perder esse profeta desobediente. Ele vai redimi-lo, Ele vai recobrá-lo para que ele possa cumprir a sua missão. Mas não é verdade que às vezes a crise e o sofrimento não é encarada como uma demonstração do amor de Deus? Quantas vezes a gente se queixa? Quantas vezes a gente murmura? Quantas vezes a gente faz perguntas porque a gente não entende, não consegue equacionar essas coisas e daí a gente pergunta por quê? Até quando? Parece que Deus se escondeu de mim, Deus não me ouve, Deus não está atento, Deus não está vendo. Por que comigo? Por que agora? Esse tipo de coisa. Entretanto, por detrás das cortinas, há um Deus gracioso usando essas coisas que são desconfortáveis para demonstrar o seu amor. Para resgatar você da idolatria, para resgatar você dessa apatia, para trazer você para perto novamente. Esse lugar no qual o profeta está, que envolve tempo e situação, é um lugar de tratamento. É o cantinho de Deus. O profeta, ele é mantido ali, consciente naquele lugar, para ele entender o que se passava naquele lugar, o que estava acontecendo com ele. Deus não deixa o profeta experimentar um apagão. Deus não deixa o profeta entrar num torpor naquela condição na qual ele estava. Porque Deus quer mostrar para ele que o lugar do sofrimento não é lugar de morte, não é o fim, é um lugar de tratamento. É um lugar de tratamento. Às vezes, na divina providência de Deus, Deus usa o sofrimento para tratar você. Porque o propósito de Deus é fazer com que você seja parecido com o Senhor Jesus. O propósito de Deus é que você tenha o brilho do Senhor Jesus. Quantos aqui me entendem nessa manhã, pelo amor de Deus?
Quase todos me entendem. Veja só que, irmãos, o papel daquilo que Jonas está passando, essa ideia de se sentir impotente, fraco, enfraquecido, a ponto de pensar que iria desmaiar, que iria perder a consciência, é fundamental. Sabe por quê? O start para a verdadeira libertação de um crente tem início quando o pecador reconhece sua impotência para salvar a si mesmo. Você jamais vai pensar que você precisa de Deus, você jamais vai pensar que você precisa do Senhor Jesus, se você não for despido da sua roupagem, da autoconfiança. Se Deus não despir você dessa autoconfiança, você não vai entender. Só que Deus está usando o ventre do peixe como um lugar para que o profeta compreenda melhor a graça de Deus. Muito obrigado, irmãos. A situação em que Jonas está passando, ela vai levá-lo à compreensão da graça de Deus, não como um conceito, mas como uma experiência. Queridos, tem muita gente aqui nessa manhã, eu falo para muita gente aqui na manhã, que conhece a graça como um conceito, mas não como uma experiência, com a graça que se manifestou na história. E às vezes Deus gera essa situação para que você mude de estágio, para que você tire o pé do degrau conceitual da graça e coloque o pé no degrau da experiência com o Deus da graça. Entende o que está acontecendo? Então Deus usa esse lugar de tempo e situação para revelar para o profeta algo mais especial, para transformar o seu coração, para vencer a sua resistência e trazê-lo novamente para perto. Em segundo lugar, memória e fé. Memória e fé. Em primeiro lugar, tempo e situação. Em segundo lugar, memória e fé. Vejam o que diz o texto no capítulo 2, versículo 7. Diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Eu me lembrei do Senhor. Eu estou usando essa expressão aqui, eu me lembrei do Senhor, para trabalhar essa ideia de memória e fé. Como assim eu me lembrei do Senhor? Deixa eu lançar uma fundamentação bíblica para que você entenda que o verbo lembrar aqui tem a ver com acessar a memória e buscar informação sobre uma pessoa, sobre eventos, sobre promessas. Então deixe-me trazer um texto que está em Números, capítulo 11, versículo 5, que traz esse verbo. Quando o povo vai dizer o seguinte: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Vejam você, ainda no Salmo de número 42, versículo 6, que diz assim: sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti. Olha o Salmo 77, versículo 11. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. E veja só Pedro, depois de negar o Senhor Jesus por 3 vezes, olha só o que diz em Mateus capítulo 26 e versículo 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera antes que o galo cante: tu me negarás 3 vezes, diz a palavra de Deus. Vejam só que esses verbos, em situações diferentes, ele é usado para dizer o seguinte: houve um acesso da memória, de experiências. A começar com uma experiência que o povo tem saudade do Egito. Por quê? Porque tem uma questão afetiva, de gosto, de comida. E aí o povo se lembra daquilo que eles comiam, daquilo que eles desfrutavam e que agora, naquela condição de vida, de sofrimento no deserto, eles se lembram daquelas coisas. Você certamente tem essa memória afetiva de coisas que você experimentou, e às vezes você se lembra de uma comida que você comeu, que a vovó fazia, que não sei quem fazia, de um lugar que você fazia. Aliás, tem uma irmã aqui na igreja que eu estou vendo, que me presenteou com uma sobremesa. Eu tenho essa memória, que se quiser repetir, fica à vontade, não é? Então você tem essa memória. A memória de lembrar-se Deus no abatimento. Eu me lembrei de ti, Senhor. Eu me lembrei dos teus feitos da antiguidade. A memória de Pedro diante da tragédia da queda. Pedro se lembrou de que Cristo havia advertido a ele: Pedro, você vai me negar, Pedro, não tem jeito, não tem escapatória. Pedro se lembra. O que está acontecendo? Pedro está acessando o arquivo da memória para trazer informação
para trazer informação. E por que o profeta lembrou-se? Nessa hora, quando ele estava desfalecendo, entrando num colapso, afunilando para um desmaio, quase prestes a perder a memória. Ele lembrou porque ele tinha informação. O profeta lembrou, eu me lembrei de ti, Senhor, porque ele tinha informação. E a informação contemplava a pessoa de Deus. A informação contemplava as promessas de Deus, os feitos de Deus. Irmãos, isso é tão importante para a igreja, para aqueles que porventura enfrentam situações difíceis. Sabe por quê? Porque a fé, preste atenção nisso, a fé não trabalha com o vazio. A fé não trabalha com o vácuo, né? Nem a confiança se mantém sem fundamento. A fé não trabalha com o vazio. O exercício da fé não trabalha com vazio, nem a confiança se sustenta sem fundamento. Então esse homem de Deus está trabalhando com informação, porque informação é fundamental na hora da crise. Se você não tem informação sobre Deus, se você não conhece a Escritura, se você não conhece as promessas, se você não sabe dos feitos de Deus, da relação de Deus com o seu povo, você vai colapsando e vai atrofiando. É por isso que o profeta Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, ele vai dizer: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Em que situação? Numa situação em que ele foi afetado por meio do que ele viu, do que ele experimentou, do que ele ouviu. Ele está abatido, ele está definhando. De repente ele para e no exercício racional, ele fala: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Se você não é diligente para conhecer o Senhor Deus, que se revelou, nos momentos de apuros você vai minguando, atrofiando, porque você não tem informação bíblica. O profeta, ele lembrou daquilo que havia aprendido na Escritura. Se você olhar para a oração do profeta, a oração dele é uma reprodução dos Salmos. Você pode fazer vários links, várias conexões da oração do profeta com o que ele sabia dos salmos, como que ele se deliciava nos salmos, da leitura que ele tinha feito ao longo da história. Ele lembrou daquilo que havia acontecido consigo mesmo. Esse homem é profeta, ele já havia experimentado intervenções de Deus, manifestações de Deus. Ele lembrou daquilo que havia acontecido com os outros, com as pessoas à sua volta. Sabe o que os estudiosos vão dizer? Que Jonas foi discípulo de Eliseu. Você lembra de Eliseu? Quem aqui se lembra de Eliseu, do profeta Eliseu? Vejam vocês, se isso procede, se esse homem é discípulo de Eliseu, quantas coisas ele viu acontecer a partir do ministério de Eliseu, de milagres, de intervenções. Esse homem conhecia a história de Elias, os feitos realizados a partir de Elias, das intervenções de Deus, da restauração de Deus realizada na vida de Jó. De repente ele para: será que existe também uma solução para a minha vida? Ele traz esse arcabouço, esse conjunto de verdades de quem é Deus, dos feitos de Deus, das promessas de Deus. Se não tem nada no arquivo da sua memória sobre Deus, se não tem nada no arquivo da sua memória sobre as promessas de Deus, se você não conhece a história de Deus com o seu povo, do povo com o seu Deus na história, quando essas coisas acontecerem, quando você sentir que a alma está desfalecendo, que há um buraco, que há um vazio, que não tem força, que parece que a vida está se esvaindo, você não terá condição de gritar por socorro. Sabe por quê? Porque há um vazio, não há informação para você acessar, não há conteúdo para você utilizar no exercício da fé, porque é preciso ter memória, e memória arquiva informação, e uma vez que tem informação, você exercita a fé no Deus da nossa vida, da nossa existência. Lembrar, portanto, irmãos, é um exercício da atividade da mente humana que ainda possui um grau de sanidade, de saúde. Vou repetir porque eu achei isso muito bom. Lembrar um exercício da atividade da mente humana que ainda possui um grau de sanidade, de saúde. Porque quando a mente está adoecida, o que resta é o apagão. É como uma pessoa que é acometida por essas enfermidades que assolam a mente, que amedrontam a gente. Que a mente vai apagando, vai acabando. E parece que você está regredindo à infância. E parece que você não tem mais memória, não tem mais informação. Então, quando há essa
possibilidade de acessar o arquivo da memória para buscar informação, para lembrar-se de Deus, do Deus que se revelou na Escritura, para lembrar-se de Deus que fez promessas, para lembrar do Deus que interveio na história, você ainda tem saúde da mente. Você não está totalmente adoecido, ainda há um grau de saúde, por conta disso você se exercita. Lembra somente quem sabe de alguém que pode socorrer. Só lembra quem sabe de alguém que pode socorrer. Numa situação em que nós precisávamos de auxílio, eu me lembrei de alguém. Lembrei-me de um casal dessa igreja. Tem muitos casais, mas eu me lembrei de um casal dessa igreja. Um casal que tem muito dinheiro. Um casal que é generoso. Esse casal tem muitas qualidades, assim como muitos outros aqui têm. Muitas qualidades. Mas eu e minha esposa nos lembramos desse casal no momento que nós estávamos precisando de auxílio. E aí, daí eu fiz contato. Nós havíamos comprado a nossa casa, havíamos vendido o nosso apartamento em Vitória, e chegou o dia de assinar o contrato, de ir no cartório para assinar a escritura, porém nós não dispunhamos de recurso para assinar a escritura. E aí eu me lembrei do casal. E eu sabia que o casal era generoso, e que é um casal que tem muito dinheiro. Não sei se ele está aqui nessa manhã. E de repente, quando eu me lembrei, o que eu fiz? Eu busquei auxílio. Eu acessei as informações que eu tinha sobre aquele perfil de pessoas que nós amamos, que somos amados por eles, e que é generoso, que demonstra esse aspecto da generosidade, dentre muitas outras virtudes. E aí, ao fazer o contato naquele momento de necessidade, o casal prontamente nos acudiu. Emprestou-nos o dinheiro, nós fomos ao cartório, assinamos as escrituras, e assim que recebemos o valor do apartamento que tínhamos vendido em Vitória, nós repassamos o dinheiro. Lembrar, queridos, é uma experiência de quem tem informação de eventos, de quem tem informação de lugares, de quem tem informação sobre pessoas. É assim que funciona. E apenas quem tem informação será capaz de buscar ao Senhor Deus no momento do abatimento, no momento difícil, no momento em que parece que as coisas estão colapsando e que vai acabar mal. E você sabe o que acontece? O que acontece é que Jonas, por algum tempo, estava fugindo de uma pessoa, fugindo de Deus, querendo ficar longe de Deus. Só que a pessoa que ele foge é a pessoa que gera pavor também no coração, que estreita os nossos caminhos, que coloca numa condição difícil. E a pessoa de quem você tem tentado fugir é a mesma pessoa em quem você encontrará refúgio, refrigério e alívio para a sua alma atormentada quando você se lembrar de Deus. Quando você se lembrar de Deus no uso da sua razão, se lembrar de Deus, quando a vida estava se esvaindo, quando a vida estava se retirando de Jonas, Jonas lembrou-se de Deus, buscou o Senhor Deus, fez um exercício da sua memória e manifestou a sua fé no Senhor Deus. Então nós estamos vendo a questão, em primeiro lugar, tempo e situação, memória e fé. Em segundo lugar, a oração e resposta. Oração e respostas. Vejam vocês que o texto diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Oração e resposta. O profeta, ele não apenas lembra do Senhor e Deus, mas após lembrar, ele ora ao Senhor Deus. Ele ora ao Senhor Deus. Porque só lembrar, só trazer memória de quem é e não exercitar aquilo que Deus te deu enquanto bem precioso, que é a fé que te leva ao exercício de verbalizar a súplica na busca de socorro, também não resulta em nada. Também a pessoa fica na mesma condição se assim ela se mantiver. E o profeta, ele já havia acentuado sobre a sua vida de oração, ou a sua oração. Se você olha para o versículo 2 do capítulo 2, versículo 2, ele diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor. Ele acentua a situação dizendo: e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei. E como é que nós vemos o respaldo do resultado da sua oração? No versículo 6, quando ele pensava que o fim era a morte, e ele vai dizer: contudo fizeste subir da sepultura a minha vida ao Senhor meu Deus. O que é isso? Isso é resposta da oração.
Ele está fazendo um registro que naquele momento difícil, Deus manifestou a sua graça e respondeu a sua oração. Não só ouviu, mas respondeu a oração. Vejam vocês um estímulo para a sua vida, para o momento em que você precisar de socorro. Está em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Em momentos difíceis, em momentos de apuros, em momento no qual você se encontra enfraquecido, a Escritura cria um estímulo, um encorajamento. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para a ocasião oportuna. Como é que funciona isso? Como é que funciona esse tripé da oração, dessas coisas que se interagem na vida de fé, de exercício de oração? Funciona assim: você tem conteúdo, e uma vez que você tem conteúdo que gerou fé confiante, você ora. A informação é fruto daquilo que foi armazenado na sua memória, do Deus que se revelou, e agora isso é exercitado pela fé que resulta em oração. Talvez seja por isso que você ora pouco, porque você talvez não tenha uma gama, um conjunto de informação, e você não é estimulado a exercitar a fé. Você não é estimulado a orar, porque talvez você conhece pouco o Deus da Escritura. Talvez você conhece muito conceito doutrinário, bíblico, teológico, mas você não conhece o Deus das Escrituras, o Deus que se revelou nas Escrituras. Você sabe, tem muito conteúdo, mas conteúdo que não está totalmente embasado. Quando você espreme, fica muito pouco. Fica muito pouco. Que aqui, talvez algumas pessoas ficam pensando que eu estou trazendo um encorajamento para não ler livro de doutrina e teologia. Pelo contrário, nós aprovamos esse ano no conselho um material para estudar teologia, conhecer doutrina, para organizar, para dizer por que você crê desse jeito e não daquele outro jeito. Mas quando você faz uma seleção de leitura, lê muita teologia, muito livro, e não tem uma vida devocional de ler as Escrituras, você tem pouca informação da pessoa de Deus que se revelou na Escritura. Deus não se revelou na teologia de Berkhoff. A teologia de Berkhoff são conceitos que organizam o nosso jeito de crer, que organiza a doutrina. Deus se revelou na Escritura. Tem duas formas pelas quais Deus se revelou. Ele se revelou na criação, na natureza, e Ele se revelou na Escritura. Se você negligencia a leitura da Escritura, nos momentos difíceis de aperreio, você não tem informação. Porque você não tem informação de quem é Deus, você não exercita a fé. Porque você não exercita a fé, você não ora. Mas Jonas não é assim. Com Jonas não é assim. Nesse momento que Jonas viu a sombra da morte, ele viu a sombra da morte, Jonas experimentou aquilo que o Salmo vai reproduzir. Ele depara-se com a sombra da morte, ele enfrenta a realidade da sombra da morte, e por isso ele grita. Porque ele visita o arquivo da memória, traz informação, exercita a fé e ora. Quem aqui está me entendendo, gente? Pelo amor de Deus. Estão me entendendo, louvado seja Deus. Agora, queridos, vamos avançar para os contrastes. Jonas gritou no ventre do peixe, porque ele depara-se com a realidade da sombra da morte. Só que tem alguém para quem Jonas apontava, que gritou na cruz. Jonas grita no ventre do peixe porque teme morrer. E Cristo grita na cruz porque vai experimentar o cálice da ira de Deus. Cristo grita na cruz não para ser livrado da morte. Ele grita na cruz porque ele vai experimentar o cálice da ira de Deus. Ele grita na cruz porque sabe que por conta do seu pecado, por conta do meu pecado, por conta das nossas mentiras, por conta das nossas idolatrias, por conta das nossas imoralidades, por conta das nossas omissões, ele sabe que Deus vai deixá-lo, que Deus vai desampará-lo circunstancialmente, temporalmente, e ele grita. Jonas grita
naquele momento ali, exercitando a sua fé, porque teme morrer. Mas Cristo grita porque vai morrer, a minha morte, a sua morte. Ele vai experimentar o castigo que nos traz a paz. Jonas, ele experimenta no ventre do peixe a morte olhar nos seus olhos, mas efetivamente a morte não vai abocanhá-lo, ele não vai morrer, ele não morre, o profeta. Jesus, porém, ele enfrenta a morte, porque para vencer a morte, Jesus teria que morrer, pois somente assim mataria a morte com a sua morte. Melhorei o que John Owen disse. Não precisa ficar com raiva, você que ama John Owen. Melhorei. Jonas tem pavor de morrer, mas Cristo vai morrer de fato e verdade. Ele vai morrer de fato e de verdade. Preciso concluir. Eu quero concluir fazendo algumas considerações. Primeiro, às vezes o sucesso de alguém, irmãos, preste bem atenção nisso, isso pode mudar a sua vida. Às vezes o sucesso de alguém será construído sob os escombros do fracasso. Às vezes é preciso você experimentar a sensação de fracasso, de impotência para a sua vida ser reconstruída, para você experimentar uma restauração. É verdade que o fracasso, ele pode ser uma sepultura. Ele pode sepultar alguém existencialmente, emocionalmente. A sensação de fracasso. Não deu certo, não emplacou, não consegui. De novo, outra vez, não deu certo. Tentei mais uma vez no concurso. E o que deu? Agora o resultado dessa vez foi pior do que o outro lá no passado. Mas às vezes também o fracasso pode ser um grande aliado para você reconhecer limitações, para você reconhecer fragilidades, para você saber que você não dá conta de resolver as coisas sozinho. Uma perda e uma sensação de fracasso pode trazer lições valiosas para a vida de alguém que se rebelou contra o Criador. Se você se rebelou contra o Senhor Deus, se você tomou uma rota de fuga, se você está longe, de repente o que você está vivendo enquanto aflição é Deus despindo você para que diante do fracasso, da sensação do fracasso, de fraqueza, de impotência, você aprenda a lição para voltar-se para Deus, para estar na presença de Deus. Queridos, eu passei por uma experiência avassaladora. Eu fiz um mergulho, crianças, preste atenção aqui, estou terminando. Eu fiz um mergulho de cerca de 2 metros de profundidade. Na região onde nós morávamos tinha um rio e ele era farto de peixes, de alguns peixes bem específicos daquela região. E então eu mergulhei 2 metros de profundidade, sem o uso de aparelhos. Não era naquele contexto rural, nós não tínhamos isso, nem conhecíamos. E nós mergulhamos. E eu desci 2 metros de profundidade e encontrei uma gruta, aquilo que nós chamávamos, ou chamamos na nossa região lá, de uma loca de pedra. Nessa loca estavam abarrotados de 2 tipos de peixe, piau e cascudo. Quem aqui já comeu uma muqueca de cascudo? É delicioso a muqueca de cascudo. E quando eu enfiei a mão e movimentei a mão nessa direção e comecei a palpar aquela montoeira, eles mexendo ali e eu tentando. Só que 2 metros de profundidade, depois de 40 segundos, eu tinha um fôlego relativamente bom, eu conseguia ficar entre 1 minuto e meio, 1 minuto e 50. Então eu comecei a perder o fôlego. Senti a necessidade, eu precisava voltar. E, entretanto, quando eu entrei, enfiei a mão e fiz esse movimento, aquela loca é pedra. E então, quando fui perdendo o fôlego, eu pensei em retirar a mão nessa região onde eu estava. Só que quando eu puxei esse ossinho, ele segurava na pedra. E ali foi uma experiência, eu vivi uma experiência desesperadora naquele momento. Naquela profundidade de 2 metros, eu, pela primeira vez, senti a morte olhando os meus olhos. Eu não sei quantos segundos eu tive. Mas quando, em poucos segundos que me restavam, eu acessei a memória e lembrei que não foi ali que eu enfiei a mão, que eu voltei e que subi daquela profundidade de 2 metros para chegar em cima, quase que sem fôlego. Eu me lembrei, naquela situação que eu estava entre a morte e a vida, eu me lembrei que a lembrança pode trazer vida e salvar uma pessoa do colapso definitivo da destruição. Irmãos, aquilo foi desesperador.
Eu digo que lembrar é fundamental para você continuar vivendo. Se você não se lembra de Deus, se você não se lembra da promessa de Deus, se você não se lembra das intervenções de Deus, nos momentos difíceis da vida, você corre o risco de morrer, se não fisicamente, existencialmente, espiritualmente. Daí é importante que você lembre-se de quem é Deus, lembre-se da promessa de Deus, lembre das intervenções de Deus, lembre-se do que Deus falou acerca de você em Cristo Jesus. Pela oração, o profeta confessa aqui que somente Deus, o Senhor Deus, é o Deus vivo, é o Deus que ouve a oração, é o Deus que atua nas circunstâncias mais difíceis, é o Deus que salva o pecador. É o Deus que salva o pecador, é preciso lembrar-se do Senhor Deus. E queridos, a graça que salva o profeta desobediente também é a mesma graça que salvará aquela nação rebelde. E é a mesma graça que salva você da perdição. É a mesma graça. Não é diferente em nada. Que você nessa manhã, não sei como você chegou, não sei o que você tem experimentado. Eu sei que é necessário. É a oportunidade de lembrar-se do Senhor. Eu quero convidar você a sentado e fechar os olhos. Lembre-se de uma verdade de quem é Deus. Faz esse exercício nessa hora. Lembre-se de uma verdade de quem é Deus, de um atributo de Deus, de uma qualidade de Deus. Eu tenho certeza que aquela qualidade da qual você vai acessar o arquivo da sua memória, ela tem relação com aquilo que você está vivendo. Lembre-se de uma promessa de Deus. Você consegue exercitar e falar assim, uma promessa. Eu sei que numa hora como essa, pego de supetão, às vezes a gente tem dificuldade, mas se você tem conteúdo, se você tem informação na memória, você consegue acessar. Lembre-se de uma intervenção de Deus na história, do povo de Deus, do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Lembre-se, será que isso tem relação com a sua vida? Será que isso tem relação e ajuda você a encarar o que você está passando, o que você está experimentando? Pessoa de Deus, promessa de Deus, feitos de Deus. Agora, uma vez que você lembrou-se de um atributo de Deus, de uma promessa de Deus, de um feito de Deus, ore. Ore. Ore pela a sua situação. Ore pelo motivo pelo qual você está aguardando uma resposta de Deus. Lembrar de Deus é vital para você continuar vivendo. Senhor Deus, eu me lembro aqui nessa manhã que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Eu me lembro que o Senhor Deus prometeu estar conosco todos os dias. Eu me lembro que o Senhor Deus interveio pelo poder do Senhor nosso Deus, tirando o Teu Filho de entre os mortos. Eu me lembro que o Senhor Deus criou todas as coisas pelo poder da Tua palavra. Eu me lembro que o Senhor Deus me ama, que o Senhor Deus nos ama. E por conta disso, eu Te peço nessa manhã, revigora-nos o ânimo, vivifique a nossa vida, restaure a nossa sorte, visite aqueles que estão enfermos nessa manhã. Nós nos lembramos que o Senhor Deus é o Deus que sara. Nós nos lembramos que o Senhor Deus é o Deus que liberta a pessoa da escravidão do pecado, do diabo e do mundo. Nós nos lembramos que o Senhor Deus vivifica a alma abatida. Nós nos lembramos que o Senhor Deus substitui o medo pela segurança. Nós nos lembramos que o Senhor Deus substitui a insegurança, o medo, as incertezas, pela paz que excede todo o entendimento. Nós nos lembramos que o Senhor Deus nos amou, e porque nos amou, entregou seu Filho por nós na cruz. Nós nos lembramos que o Senhor Deus não nos deixou órfãos, o Senhor Deus enviou outro Consolador para estar conosco todos os dias. Portanto, o Senhor, dentre essas muitas verdades pelas quais o Senhor Deus nos deu a bênção, a dádiva preciosa de armazená-las na nossa memória, o Teu Espírito, que é aquele que veio para nos ensinar e nos fazer lembrar, faz o Teu povo lembrar-se dessas coisas. E ao se lembrar, que o Teu povo Te busque com humildade, com fé, em oração, suplicando pelas Tuas intervenções, Senhor. Nós nos lembramos de que o Senhor Deus é o nosso arrimo,
que o Senhor Deus é a nossa força, que o Senhor Deus é a nossa esperança. Nós nos lembramos de que o Senhor Deus é conosco e está aqui nessa manhã. Portanto, por amor ao teu próprio nome, responda ao teu povo as orações que são feitas nesta hora, para que o teu povo, na nossa geração, na nossa cidade, no nosso país, tenha testemunho para contar de que nessa manhã o Senhor Deus nos ouviu do seu santo templo. Oramos em um nome precioso e glorioso do Senhor Jesus. Amém.